Fala pessoal, tudo certinho? Começando aqui uma ferramenta bem interessante com vocês, que é a ferramenta de recuperação de elétrica. Eu vou rever conceitos através da resolução de questões. Mas espera aí, não é só isso, tá? Fica atento que eu vou te falar agora. Durante toda essa semana que passou, eu percebi nas monitorias o que os alunos sentiram dificuldade na resolução de questões, nos conceitos, na teoria, não conseguiram lembrar isso, não conseguiram entender isso. Então eu juntei todos esses pontos. Criei questões de vestibulares e questões que já foram de vestibulares. Peguei todas elas, alterei, criei e montei um set list com 10 questões, 10 quesitos que são base para que você consiga curar a sua dificuldade. Então, usando como artifício tudo aquilo que eu senti que o aluno teve dificuldade nas monitorias e usando como artifício também a criação de questões e também os vestibulares como base, eu criei 10 questões e, lógico, peguei algumas questões de vestibulares e alterei só algumas coisinhas para que a gente conseguisse curar nossa dificuldade em elétrica. Então, essa recuperação ela é muito interessante, tá? Para quem está sentindo de fato dificuldade. Para você ter acesso a essas 10 questões, eu irei resolver todas elas nesse vídeo, tudo bem? Mas para você ter acesso a essas questões, logo em seguida eu vou colocar um QR Code, você escaneia, já baixa em PDF a lista, ou então, ao final do vídeo, vou repor o QR Code novamente para que você consiga baixar essa lista, tudo bem? Mas assiste o vídeo completo porque eu dou muitas dicas para curar a tua dificuldade e para te recuperar em elétrica, perfeito? Vamos embora! Vamos lá, pessoal. Começando nossa revisão, eu quero trazer esse quesito base, que é sobre uma coisa que aprendemos em nossa aula e que muita gente acaba sentindo dificuldade. E principalmente, quando a gente fala de Enem, as habilidades do Enem estão bem presentes nesse tipo de questão. Vamos lá. Professor, que tipo de questão é esse? Eu quero primeiro revisar o conteúdo por trás dessa questão, e depois a gente vai ler a questão e resolver todinha. Beleza? Massa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que em nossa aula a gente falou muito sobre corrente elétrica. E a gente falou em nossa aula também aquela história que o Enem pede bastante de em quanto tempo uma bateria, uma pilha vai descarregar? Em quanto tempo uma bateria, uma pilha vai carregar? A gente falou muito disso em nossa aula. E eu quero que fique claro para você que quando a gente fala de tempo para carregar ou descarregar uma bateria, uma pilha, tanto faz, a gente vai ter essa equação aqui como uma equação regente para a gente calcular qualquer coisa que se pede, perfeito? Que é corrente elétrica de funcionamento de uma bateria, que é essa corrente daqui, tudo bem? É igual a carga elétrica que essa bateria tem, que essa bateria fornece, dividido pelo tempo. E esse tempo, ele é o astro da nossa questão. Em quanto tempo algo descarrega? Em quanto tempo a bateria descarrega? Em quanto tempo a bateria carrega? Isso é muito comum de ser pedido, tá? Eu quero que você não se preocupe, porque se ele quer o tempo, ele vai te dar a carga e ele vai te dar a corrente elétrica. Mas algo que você deve se preocupar é a unidade da grandeza que você está utilizando. Então vamos lá. Nessas questões que perguntam em quanto tempo carrega, em quanto tempo descarrega, você tem que se ligar que quem vai mandar em todo mundo é a unidade da carga elétrica. Se a carga elétrica vier em coulombs, a gente tem que usar a corrente elétrica em amperes e a gente tem que usar o tempo em segundos. Se a carga elétrica da bateria, da pilha, vem em miliampere-hora, a gente tem que tomar cuidado e usar a corrente em miliampere e usar o tempo em horas. Perfeito? Quem vai mandar em todo mundo é a unidade da carga. Nesse tipo de questão de em quanto tempo carrega, em quanto tempo descarrega, a gente tem que usar a corrente e o tempo respeitando a unidade da carga. Ela é quem manda em todo mundo. Ficou claro? Perfeito. Dito isso, vamos ler a questão e vamos entender qual unidade utilizar. Vamos lá. A maioria dos relógios digitais é formado por um conjunto de 4 displays, compostos por 7 filetes luminosos. Para acender cada filete, é necessário, uma corrente elétrica de 10 miliamperes, ou seja, cada filete, olha o que ele está dizendo, tá? Cada filete precisa de uma corrente de 10 miliamperes. Vou anotar isso. Um filete de luz precisa de 10 miliamperes de corrente. Aí ele diz assim: o primeiro e o segundo display do relógio ilustrado a seguir indicam as horas. O terceiro e o quarto indicam os minutos.
Admita que esse relógio apresente um defeito, passando a indicar permanentemente 19 horas e 6 minutos. Ou seja, ele travou nessa hora. Ou seja, esses filetes que eu vou simbolizar agora, ó, todos esses, tá? Eles estão travados e vão funcionar sempre nesse formato. Eles sempre vão ficar acesos, tá? Esse relógio está quebrado e ele ficou travado nesse horário aqui. Então, todos esses filetes, eles vão ficar ligados o tempo todo. Ele travou nesse horário. Beleza. A pilha que alimenta está totalmente carregada e é capaz de fornecer uma carga elétrica total de 720 coulombs. Então, já vou anotar aqui, ó. Isso aqui é a nossa carga. Ele acabou de me dar a carga, consumida apenas pelos displays, por esse filete, tá? Beleza. O tempo em horas para a pilha descarregar. Ok, ele quer o tempo para descarregar. Tudo bem. Se ele quer o tempo, então ele vai ter que ter me dado a corrente e vai ter que ter me dado a carga. Ele me deu a carga. Ele disse que a carga dessa bateria, ela para alimentar todo esse sistema, a carga da bateria é de 720 coulombs, perfeito? E ele me deu a corrente elétrica. Ele fala que um filete tem uma corrente de 10 miliamperes. Só que são quantos filetes que estão acesos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 filetes. Então, se a corrente de um filete é 10 miliamperes, eu tenho 20 filetes, então eu multiplico por 20. Então, a corrente elétrica vai dar 10 vezes 20. Eu vou colocar logo o valor aqui. 10 vezes 20 vai dar 200 miliamperes. Perfeito. Então, a gente tem a carga elétrica em coulombs e ela é quem manda em todo mundo. A gente tem a corrente elétrica, eu vou ver se a unidade vai bater já já. E a gente quer o tempo, tudo bem? Só que ele quer o tempo em horas. Toma cuidado com a coisa, tá? Vamos lá. Primeiro, as unidades. Eu disse a tu que quem mandava em todo mundo era a carga. A carga é de 720 coulombs. Então, se a carga está em coulombs, e eu quero muito que tu fique atento agora, se a carga está em coulombs, a corrente elétrica tem que estar em amperes e o tempo vai ser descoberto em segundos. Não, professor, mas ele quer em horas. Tá, a gente vai achar em segundos e no final transforma para horas. Mas a gente tem um problema. A corrente, ela deve ser em ampere. Vou reforçar. A corrente deve ser em ampere. E a corrente, pelo que eu vi aqui, está em miliampere. Então, a gente tem que transformar a corrente. Então, eu quero te explicar a transformação de ampere para miliampere e de miliampere voltando para ampere. A transformação é um fator de 1000. Professor, como assim? Se eu estou em miliamperes e eu preciso passar para amperes, é só a gente dividir por 1000. Perfeito? Se eu tiver em ampere e eu quero voltar para miliampere, é só multiplicar por 1000. Tranquilo, né? Perfeito. Dito isso, vamos pegar esses 200 miliamperes e dividir por 1000. Quando eu dividir por 1000, essa corrente, portanto, vai dar exatamente 0,2 amperes. Essa é a unidade correta de se utilizar, já que o coulombs está pedindo amperes, tá? Coulombs pede amperes, perfeito? Então, por isso que eu tenho que transformar. Eu tenho que concordar todo mundo, perfeito? Então, 720 coulombs, a gente tem que usar a corrente em amperes e a gente tem que achar o tempo em segundos. Agora, vamos terminar a questão? Corrente elétrica em amperes, 0,2. A carga, 720 coulombs. A gente vai achar o tempo em segundos, perfeito? Que é o que a gente quer. O tempo sobe, o 0,2 desce. Então, esse tempo vai dar 720, tá? Deixa eu corrigir aqui. Vai dar 720 dividido por 0,2. Professor, mas vai estar em segundos, vai estar errado. Não, não vai estar errado. Vai estar numa unidade diferente do que ele pede. No final, a gente transforma. 720 dividido por 0,2, eu posso aumentar uma casa em cima, aumentar uma casa embaixo, tá? Quando eu aumento uma casa embaixo, eu tenho que aumentar uma casa em cima. Então, eu fiquei com 7.200 dividido por 2, perfeito? É a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo por 10, não é isso? 7.200 por 2 vai dar 3.600 segundos. Então, a gente acabou de achar o tempo em segundos. Professor, deu errado. Calma, deu errado não. Está em segundos. Ele só quer que a gente passe para horas, porque ele quer a resposta em horas, tudo bem? Então, não esquece, quem mandou na unidade foi o coulomb, que é a unidade da carga. Se ela tivesse vindo em miliampere-hora, eu trabalharia com a corrente em miliampere e acharia já o tempo em horas, tudo certinho. Mas a corrente veio em coulombs, perfeito?
Então, por isso que eu achei o tempo em segundos, por isso que eu tive que fazer esse carnaval todo com a corrente, para poder achar na unidade correta. Tudo bem? Achei 3.600 segundos. Tranquilo, vamos passar para horas? Como é que eu passo de segundos para horas? Ó, de segundos passando para hora é só dividir por 3.600. O inverso é multiplicar por 3.600. Perfeito? Então, se eu estou em segundos e eu quero passar para horas, é só dividir por 3.600. Dividindo, isso aqui vai dar 1 hora. Perfeito. Então, a alternativa é a letra C, de casa. Tranquilo? Massa. Eu quero ir para o próximo quesito chave, para te dar mais substância para tu seguir bem em elétrica, ok? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Agora para a nossa segunda questão chave, para a gente entender o assunto de elétrica e curar essa dificuldade. Em nossa aula, não sei se você se lembra, que a gente falou muito sobre associação de baterias, a associação de geradores, que a gente falava associando geradores em série, a gente somava, em série com polaridade invertida a gente fazia uma subtração, em paralelo a gente não fazia nada, não era isso? Perfeito. Eu trouxe uma questão para que na prática tu consiga entender como é essa ideia de associação de geradores, perfeito? Quando a gente associa geradores, a gente pode somar, pode subtrair. Então, eu quero que você justamente entenda isso comigo agora. Vamos lá. Relembrando o que a gente viu em aula, eu lembro que em aula eu disse assim, pessoal, ó, se geradores estiverem em série, assim nesse formato, ó, se tiver em série nesse formato, ou seja, estão no mesmo fio, a gente fazia a soma quando as polaridades casavam, né? Por exemplo, vou usar como exemplo dois geradores. Se eu tiver um geradores menos, mais, aqui de 30 volts, eu tenho um gerador menos, mais, de 20 volts, eu simplesmente percebia que o positivo de um gerador estava casando com o negativo do outro gerador. Quando isso acontecia, significava que os dois geradores estavam em série e a gente poderia somar eles. Então, eu apagava os dois, somava e dava o valor final, não era isso? 30 mais 20 dá 50. Então, eu vou apagar eles e no lugar deles eu coloco aquilo que a gente chama de gerador equivalente, ou gerador resultante, ou gerador efetivo, que é aquele gerador final que faz o que os dois estavam fazendo. E a gente coloca no mesmo sentido, tá? Da polaridade que eles estavam, 50 volts. Se eram geradores que a gente estava com polaridade invertida, a gente subtraía. Vamos lembrar em sala como foi que eu fiz? Ó, eu pego um gerador aqui, ó, esse daqui com 20 volts, menos, mais. Lembra que a barrinha maior é mais e a barrinha menor é menos. E aí eu coloquei cor de gerador. Aqui, vou colocar cor de gerador, tá? Um gerador de, sei lá, 12 volts, perfeito? Ó, mais, menos. Toda vez que um mais conectava com um mais do outro gerador, a gente falava que eles estavam descasados. E aí, o gerador mais forte a gente continuava chamando de gerador e o gerador mais fraco a gente chamava de receptor. Porque quando eles estão assim, com desculpa, descasadas, a gente fala que um gera e o outro recebe. Então, o gerador e o receptor. Não era isso que a gente chamava? Perfeito. E aí, quando eles estiverem assim, a gente pode subtrair. Eu venho aqui, ó, 20 menos 12 vai dar 8 volts. Então, eu apago os dois. E no sentido do mais forte, ó, no sentido do mais forte, a gente colocava o gerador resultante como o valor da subtração deles. Perfeito? Então, a ideia de geradores a gente vai somar ou subtrair quando eles estiverem em série. Lembra que série é estar no mesmo fio, tudo bem? E geradores em paralelo a gente simplesmente não fazia nada, perfeito? A gente simplesmente não fazia nada. Geradores em paralelo, eles são geradores iguais e a gente simplesmente, ó, 10 volts com 10 volts, foi até o número que eu usei em aula, a gente dizia que o gerador resultante era um gerador também de 10 volts, perfeito? Então a gente nem soma nem subtrai, a gente só repete um deles. E serve para que eles tenham um controle maior, né? Que se um falhar, o outro assume. Eles também estão trabalhando ali em conjunto, então a gente estressa menos os geradores. Enfim, a gente sabe que em paralelo tem mais essa utilidade dentro do circuito. E aí eu quero ir para a segunda questão, porque a segunda questão fala o seguinte: a figura representa o modo como um estudante colocou 4 pilhas novas em sua lanterna. Nessa situação, é correto afirmar que ele pergunta se a lâmpada vai queimar, se a lanterna não vai acender, se as pilhas duraram pouco tempo, se a luz vai ser mais forte do que deveria. Professor, como é que eu vou responder isso? Vamos tentar imaginar que esse gerador, essas pilhas, ó, se a gente perceber, essas pilhas é como se elas tivessem
em série. Ó, é como se elas estivessem em série. Tu concorda comigo? Ó, é como se elas estivessem em série, perfeito? Deixa eu voltar aqui. Ó, é como se elas estivessem em série. Vê, uma tá aqui, a outra tá aqui, a outra tá aqui, a outra tá aqui. É como se elas estivessem em série, ligadas por um mesmo fio, perfeito? Elas estão em série. E aí eu vou seguir essa polaridade que está aqui dentro da lâmpada e vamos ver o que acontece. Professor, mas como é que eu vou saber se vai queimar ou não? Calma, vamos ver o que acontece? Vamos lá, vamos desenhar, tá? Ó, eu tenho uma pilha aqui, que o negativo dela está aqui, o positivo dela está aqui, certo? Negativo, positivo. Eu tenho outra pilha, que o positivo dela está aqui, o negativo dela está aqui, perfeito. Eu tenho outra pilha que o positivo dela está aqui, e o negativo dela está aqui, perfeito. Ó, positivo e negativo. Eu tenho outra pilha que o positivo, aliás, o negativo dela está aqui e o positivo dela está aqui. Perfeito. Vê, eu tenho isso aqui, ó, negativo, positivo. Perfeito? Tranquilo. Vamos pensar o seguinte, vê. Esse positivo está descasando com esse positivo. Tá? Esse negativo está descasando com esse negativo. Tu concorda comigo? Vamos colocar valores para tu perceber? São pilhas idênticas, né? Ó, 4 pilhas novas que ele colocou nessa bateria, eu vou supor que todas elas são iguais. Então, eu vou colocar um valor para elas. Vou colocar 10 volts para cada pilha, tá? Sei que pilha tem uma voltagem bem menor, tá? Mas é só para ficar mais fácil a matemática. Perfeito. 10 volts, 10 volts, 10 volts. Vamos lá, percebe comigo. Vê. O que eu posso dizer automaticamente aqui é que essa pilha daqui, ó, essa daqui que eu vou circular agora, essa daqui, ela tá casando com essa daqui. Concorda comigo? Ó, o positivo dessa está casando com o negativo dessa. Professor, por que eu olharia logo para essa? Olhe para qualquer uma que você queira, tá? Você vai olhar para qualquer uma, tá? Eu estou escolhendo uma só para servir de referência, mas comece por qualquer uma, tudo bem? Eu vou começar por essa daqui. Aí eu pensei, ó, o positivo dela está casando com o negativo dessa. Então, essa pilha daqui e essa daqui, elas estão casadas. Eu posso transformar elas numa pilha só somando. E eu vou botar no sentido delas, tá? Ó, positivo, negativo, tá? Ó, no sentido dessas duas aqui. Eu casei essas duas, tudo bem? Eu casei essas duas. E quando eu caso, eu somo, tá? Ó, 10 com 10 vai dar 20 volts. Perfeito. Aí eu tenho aqui à esquerda uma pilha com 10 volts, tá? Ó, negativo com positivo. E eu tenho do outro lado uma pilha negativo, positivo, também com 10 volts. Perfeito. Aí eu vou conseguir entender o seguinte, ó, positivo e negativo também. Eu vou conseguir entender o seguinte. Essa pilha de 20 volts, ela está descasando com essa aqui à esquerda de 10 volts. Elas duas estão descasando. Então eu vou subtrair as duas, né? Que é como se fosse uma gerando e a outra recebendo, gastando. Então essa de 20 volts, o positivo dela está em contato com o positivo dessa de 10 volts, então elas estão descasando, concorda comigo? Então eu vou pegar essas duas e transformar numa coisa só. Eu vou subtrair, não é? Porque quando está assim, ó, positivo, positivo, a gente subtrai. Perfeito? Tranquilo. Então essa com essa subtrai. Beleza. Quando eu subtrair 20 volts por 10 volts, vai dar 10. E no sentido da mais forte, que era a de 20, né? Então fica aqui, ó, o resultado, ó, mais, menos, no sentido da de 20, de 10 volts. Perfeito? Eu só fiz essas duas aqui, tudo bem? Essa aqui permanece, concorda? Essa aqui eu nem mexi, ó, eu nem mexi. Negativo dela com o positivo aqui, perfeito, 10 volts. E agora vem o circuito, a parte final. Vê se você concorda comigo. Ó, quando eu falo que positivo casando positivo não está casando, então a gente subtrai. Negativo com negativo também não está casando, tá? Então eu tenho que subtrair também. Perfeito? Eu tenho que subtrair. Negativo e negativo não casa, ó. Negativo em contato com negativo são polos iguais. A gente não está casando. Então acontece que as duas estão uma gerando e a outra consumindo. Mas espera aí, elas são iguais. Quando eu pegar duas coisas iguais e subtrair, vai dar quanto? Zero. Ou seja, essas duas pilhas no final elas se anulam. Se tu voltar para a figura original, é como se essa pilha, o positivo dela, com o positivo dessa não se casassem, então se anularam. E o negativo dessa pilha com o negativo dessa pilha também, polos iguais, se anulam. Então, elas morrem também. Então, é como se uma pilha gera, a outra consome, uma gera, a outra consome. Sobrou o que para a lâmpada? Nada, sobrou zero para a lâmpada. Então, quer dizer que a lâmpada não vai nem acender. Ou seja, letra B, a lanterna não vai acender. Letra B. Uma pilha gerou, a outra consumiu. Uma pilha gerou, a outra consumiu. Porque elas estão, ó, vê, positivo, positivo, uma gera, outra
outra consome. Então se cancelaram. Negativo com negativo, uma gera, outra consome. Se cancelaram. Então tu poderia fazer como eu fiz, parte por parte, ou então ter pensado isso. Uma pilha gerou, a outra consumiu. Uma gerou, a outra consumiu. Quando polos estiverem iguais em contato, isso é em série, tá? Eles estão no mesmo fio. Quando eles estiverem em série, a gente pode subtrair direto. Vai subtraindo. Quem for, quando tiver positivo, positivo ou negativo, negativo, vai subtraindo as baterias. Subtrai uma pela outra, subtrai uma pela outra. Até dar um resultado final. Deu zero. Então, se deu zero, quer dizer que a lanterna nem funciona. Fechou, pessoal? Perfeito. Vamos embora para outros quesitos base. Vamos lá. Pessoal, vamos lá fazendo agora a terceira questão. Esse quesito aqui, ele fala novamente sobre carga e descarga de uma bateria, tudo bem? Mas agora ele vai pedir uma coisa diferente. E eu quero te provar que a gente usa, a gente vai acabar usando a mesma equação de corrente é carga sobre o tempo. Vamos lá. Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos por efeito de uma corrente de 2 amperes, fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulombs liberada pela bateria é... Beleza, vê, ele quer a carga e ele deixa claro que quer essa carga em coulombs. Perfeito. Ele me deu a corrente elétrica e o coulomb pede que a corrente elétrica esteja em ampere. Já está em ampere, então essa unidade já está ok. Perfeito. Continuando. Ele me deu o tempo de funcionamento e o tempo de funcionamento foi de 5 minutos. Perceba que se está em 5 minutos, então a corrente está casando com coulombs, mas o tempo não está casando com coulombs. Corrente em ampere casa com coulomb. 5 minutos, minutos não casa com coulomb. Coulomb pede que o tempo esteja em segundos, tá? Quem manda é a carga. Se a carga está em coulombs, então ela pede que o tempo esteja em segundos. Vamos transformar de minutos para segundos? Como é que eu transformo de minutos para segundos? De minutos para segundos é só a gente multiplicar por 60. Quando eu multiplico por 60, a gente vai chegar no valor de 5 vezes 60, 300 segundos. Agora está ok o tempo, perfeito? Agora é só terminar. Ele não quer a carga? Perfeito. Corrente elétrica é carga elétrica sobre o tempo. Tranquilo, né? Corrente elétrica, 2 amperes. Carga elétrica é o que ele quer em coulombs sobre o tempo, que eu tenho que usar em segundos, 300 segundos. 300 sobe multiplicando, 300 vezes 2 vai dar 600 coulombs. Essa é a nossa carga e agora está certinho. Lembra, coulombs pede ampere e segundos. A gente tem que sempre concordar com a unidade que a carga vier. Perfeito? Então a alternativa letra E é a alternativa dessa nossa terceira questão. Vamos para mais questões chaves para entender de fato elétrica e recuperar qualquer dificuldade que você tem. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Começando agora uma sequência muito importante do cálculo de resistências equivalentes de circuitos. Eu quero fazer essa quarta questão. A próxima questão também vai ser de cálculo de resistência equivalente, tudo bem? E eu quero que você, junto comigo, aprenda como calcular a resistência equivalente, para que você consiga, durante toda a sua vida de estudos de circuitos, ter mais facilidade, tudo bem? Eu quero justamente que você entenda comigo como calcular. Então, eu vou fazer essa quarta questão. E a gente sabe que calcular a resistência equivalente, a gente só consegue calcular, só consegue aprender de fato quando a gente entende e pratica muito circuito, tá? Então eu quero, dessas 10 questões, a maioria vai ser sobre resistor equivalente, então não se preocupe, a gente vai trabalhar muito isso nessa nossa recuperação, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nessa quarta questão ele me diz aqui, ó, no circuito apresentado no esquema a seguir, a diferença de potencial entre os pontos X e Y é de 5 volts. Então ele está dizendo basicamente para a gente que tem uma bateria, tá? Tem uma bateria aqui de 5 volts ligada aqui, 5 volts ligada aqui, alimentando esse circuito. Então ele pergunta para a gente, eles não perguntam, ele determina, calcule a resistência equivalente do circuito. Perfeito. Então ele quer que a gente calcule a resistência equivalente do circuito. Eu lembro contigo que para a gente calcular a resistência equivalente, a gente tem que colocar os famosos nós, tá? Sem o nó, a gente fica muito perdido no circuito, tá? Porque com o nó vai ficar tudo mais fácil. A gente vai conseguir calcular resistência equivalente, a gente vai conseguir calcular um monte de coisas, perfeito? Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar os nós para poder já visualizar melhor.
Um nó é aquele ponto do qual a gente tem certeza que dele tem pelo menos 3 fios, tá? Então isso aqui é um nó, vou chamar de nó A. Perfeito. Isso aqui já é um nó A. Beleza. Você sabe que aquele Z que ele desenhou ali não é um nó, tudo bem? Z não é um nó, porque Z é um ponto onde só tem 2 fios. Então Z na verdade não é um nó, tá? Já apaguei. Então Z não é um nó. Tranquilo? As questões às vezes fazem isso para tentar te induzir ao erro. Perfeito? Tranquilo. Isso daqui é um nó, tá? Porque aqui eu tenho 3 fios pelo menos. Tranquilo? Então isso aqui é um nó, 3 fios pelo menos. Beleza, eu vou chamar de nó B. Tranquilo. Esse ponto daqui, ó, não é um nó, tudo bem, só tem 2 fios. Esse ponto aqui não é um nó, também só tem 2 fios. Esse ponto aqui também não é um nó, só tem 2 fios, perfeito? Esse ponto aqui é um nó, então já vou colocar nome nele, tá? Então isso aqui é um nó, perfeito. Isso aqui é um nó, vou chamar esse nó aqui de nó C, tranquilo? Perfeito. Esse outro ponto aqui, ó, também é um nó, tudo bem? Concorda comigo? Isso aqui também é um nó, tá? Ficou um quadradozinho, né? Mas, ó, isso aqui também é um nó, perfeito? Isso aqui é um nó, tranquilo? E lembra daquela dica que eu dei em aula, tá? Se entre dois nós, certo? Entre dois nós tem um fio sem resistência, significa que esses dois nós podem receber o mesmo nome, ou seja, eles são iguais. Então aqui também é nó C, perfeito? Porque eu tenho justamente esse fio aqui sem nada ligando eles, então é o mesmo nó. Beleza, então agora eu vou conseguir fazer o paralelo desse circuito ou a série dele com mais tranquilidade, porque eu tenho os nós em posse, tá? Sem o nó ficaria impossível. Vamos lá fazer devagarzinho? Ó, primeiro de tudo eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a minha bateria, tá? Eu vou desenhar sempre ela para servir de referência, tá? Ela tá ligada lá no ponto A. Esse ponto Y aqui e esse ponto X nem são nós, concorda? Então, não vou ficar escrevendo eles não, tudo bem? Eu só quero desenhar os nós de fato. Aqui eu tenho um A, beleza? Aqui eu tenho um nó A, tranquilo? Eu vou redesenhar o circuito aqui só para você ver, porque eu vou ficar apagando em cima dele, tudo bem? Aqui é o nó B, perfeito? Aqui é o nó B, ó, nó A, nó B, tranquilo? Aqui eu tenho, ó, o resistor de 20, tudo bem? Ele está ligado até aqui, que aqui fica o nosso nó C. Eu tenho outro resistor de 20 aqui no meio, ó, 20 ohms aqui. Aqui eu tenho 20 ohms, aqui eu tenho 10 ohms, perfeito? E aqui eu tenho o nosso ponto aqui, ó, nó C aqui novamente, nó C aqui novamente. E aqui para trás eu tenho um resistor de 20 também, perfeito? 20 ohms, tranquilo. Vamos resolver agora? Primeiro de tudo, não sei se você concorda comigo, eu primeiro tento achar alguma coisa em série, nem sempre dá certo, tá? Eu estou tentando olhar em série aí, muita gente fala, 10 e esse 20 estão em série. Não estão, porque tem um nó entre eles. Toda vez que tem um nó entre resistores, eles não estão em série, não posso somar de forma nenhuma. Tudo bem? Ah, professor, então esse 20 e esse 10 estão em série. Novamente, eu tenho um nó entre eles, não pode estar em série. Ah, professor, esse 20 e esse 20. Novamente, eu tenho um nó entre eles, não posso estar em série. Então, tenta achar série. Se não achar série, vai agora tentar achar paralelo. Vamos lá. Eu tenho um paralelo aí que está quase que evidente para a gente, que é o seguinte. Esse 20 daqui, está percebendo que ele sai do nó B e chega no nó C? Esse outro 20 também sai do nó B e chega no nó C. Olha que massa. Esses dois 20, eles saem do mesmo nó e chegam juntos no mesmo nó. Eles saem de B e chegam em C. Então, esse cara e esse cara estão em paralelo. Como é que eu resolvo dois resistores iguais em paralelo? Lembra, para achar o equivalente de resistores iguais, é só pegar o valor dele e dividir pela quantidade. Como são dois iguais em paralelo, você vai pegar o valor dele, que é 20. Professor, é 40, não? Não, pega o valor dele, tá? O valor dele é 20, ó, 20. Pega o valor dele, que é 20, e divide por quantas vezes ele está em paralelo. 1, 2. Então, sobre 2. Então, o resistor equivalente só daqueles dois vai dar 20 sobre 2, 10. Então, eu posso pegar meu lápis aqui, ó, e vou apagar os dois. Vou apagar só os dois, tudo bem? Estou apagando só os dois. Ó, apaguei só os dois, perfeito. Apaguei só os dois, tranquilo? Apaguei só os dois. E o resultado dos dois deu 10. Então, entre os nós que eles estavam, ó, eu vou colocar justamente o nosso 10. Professor, por que não ligou? Por que não fez assim, ó? Por que não ligou aqui? Dava certo também? Também dava certo, tá? Você escolhe, mas eu tento sempre deixar o circuito mais simétrico possível. Eu trouxe ele para cá, tudo bem? Você poderia levar ele lá para o outro ponto C, tanto faz como você querer fazer, perfeito? Aí, diante disso, esse nó C já não é mais nó,
Porque esse nó C, vou voltar só para tu ver, esse nó C ele tem dois fios, ó, um fio aqui e um fio aqui. Só é nó quando tem pelo menos 3 fios ou mais. Então, como esse C só tem dois fios, então eu apaguei ele, perfeito? Já apaguei ele. E aí eu fecho o fio, perfeito, fechei o fio. Agora eu tenho o que agora? Vê, agora eu tenho o seguinte, lá em cima, lá no canto direito superior, esse B também aqui já não é mais nó, porque eu tenho um fio, dois fios, então B já não é mais nó. Então eu já posso apagar B, porque ele não é nó, perfeito? Apaguei B. E aí quando eu apago B, porque ele não é mais nó, eu fecho o fio, perfeito? Eu fecho o fio. E agora, se tu perceber, eu tenho, saindo de A e seguindo até C, eu tenho dois resistores de 10 no mesmo fio, sem nenhum nó entre eles, ó, não tem nó entre eles. Então eles estão no mesmo fio, então eles estão em série. Eu posso somar eles e transformar eles numa coisa só. Professor, estou com dúvida. Se tiver com dúvida, pausa, manda um print para mim e diz, professor, não entendi a partir daqui. Eu fiquei, ó, a partir desse ponto eu já fiquei em dúvida. Aí você vai me dizer qual é a sua dúvida. Perfeito? Quando você identifica a sua dúvida, por exemplo, não entendi por que cortou o nó, não entendi por que juntou, não entendi. Uma coisa que você não entender, você para a nossa recuperação, tira um print, manda para mim, Ladara, eu não entendi isso, esse passo que tu fez, isso que tu fez, isso que tu tomou, eu não entendi o porquê. Você me diz isso e eu consigo lhe ajudar, perfeito? Tranquilo. Aí eu tenho agora 10 e 10 em série. Eu posso, quando está em série, é só somar, né? Resistores em série, para achar o equivalente deles, é só somar. Então, eu vou fazer o resistor equivalente de 10 e 10, vai dar exatamente, é somar, porque eles estão em série. Então, vai dar 20 ohms, perfeito? Então, quer dizer que esses caras dão 20 ohms. Aí eu posso apagar eles, tá? Eu vou apagar eles, porque agora eu achei o equivalente deles. Deu exatamente 20 ohms. Aí eu venho aqui, ó, e no lugar deles eu coloco um resistor único de 20 ohms. Perfeito? Professor, A e B, A e C, desculpa, deixou de ser nó. Não, não deixou ainda, né? Ó, A ainda tem 3 fios, então é nó. C ainda tem 3 fios, então ainda é nó. Perfeito? E eu lembro sempre, conecte a sua bateria, senão você vai ficar 100% perdido, tudo bem? Conecte sua bateria para ter uma referência, tá? Perfeito. Então, tá percebendo que esse 20 e esse 20 juntos saem de A e juntos eles chegam em C? Ó, eles estão saindo de A, chegando em C, saindo de A, chegando em C. Então, eles saem juntos e chegam juntos. Então, eles estão em paralelo. Resistores em paralelo e iguais, como é que eu resolvo? Eu já resolvi, não foi aqui, ó? 20 igual, ó, são dois iguais. Então, eu pego o valor deles, que é 20, e divido pela quantidade que eles estão em paralelo, 2 dá 10. Então, eu vou apagar aqui, ó, eu venho aqui com meus lapisinhos e apago os dois. Apago os dois. Quando eu apaguei os dois, eu achei o resultado deles, que deu 10. Então, eu venho aqui e coloco o nosso 10, que é o resultado aqui. Tu percebeu que assim que eu achei o resultado deles, A e B já não são mais nós, porque agora só tem dois fios. Então, A e C, desculpa, tá? A e C já não são mais nós, porque só tem dois fios com eles. Então, a gente acabou de achar o resistor equivalente, 10. Perfeito? Então, perceba como é importante a gente saber tirar o resistor equivalente. Isso vai ser muito importante em todas as aulas do circuito e, principalmente, muito importante quando a gente falar sobre Enem e vestibulares. Perfeito? Então, é isso, tá, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Agora eu quero ir para essa quinta questão, que novamente a gente vai calcular o resistor equivalente do circuito. Perfeito? Então, novamente a gente vai colocar os nossos nós. A questão já desenhou a bateria para a gente, então já fica algo muito mais tranquilo. Eu quero desenhar todos os nós que o circuito tem e te lembrar de uma coisa. Curto-circuito. Nessa questão tem um curto-circuito e tu vai entender agora. Vamos lá. Primeiro, colocando os nós. Isso daqui que eu estou grifando em laranja é um nó, perfeito? Então, isso aqui é um nó. Vou chamar de nó A, perfeito, tranquilo. Ó, isso aqui não é nó, 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 perfeito? Tranquilo. Porque só tem dois fios, né? Beleza. Isso daqui é um nó, concorda comigo? Ó, isso daqui é um nó, perfeito? Vou chamar de nó B, perfeito. Isso daqui não é um nó, tá? Esse ponto aqui não é um nó. Perceba, um fio, dois fios, então não é nó. Mas isso daqui é um nó, perfeito? Que a gente tem três fios, ó. Um, dois, três. E se tu perceber junto comigo, esse nó aqui que eu chamei de B e esse nó aqui que eu ainda vou nomeá-lo, eu posso dizer que é o mesmo nó B, porque eu tenho um fio sem resistência ligando esses dois nós. Então, esses dois nós, eles são iguais, perfeito? Então, vou chamar
Isso aqui também de nó B. Perfeito. Do outro lado, a gente tem um nó aqui, tá? Ó, isso aqui é um nó. Perfeito? Isso aqui é nó. Isso daqui também é nó. E isso daqui também é nó. Mas vamos com calma. Eu vou aproximar aqui só para tentar te mostrar o seguinte. Vou chamar isso aqui de nó C. Aí, fio sem resistência ligando até esse outro nó. Então, ele também é nó C. Fio sem resistência, perceba comigo, ligando até esse outro nó, então ele também é nó C. Perfeito? Isso daqui não é nó, tranquilo? Então a gente tem todos os nós aí do circuito, tá? Não tem mais nenhum nó, faltando a gente desenhar. Perfeito? Tranquilo. Essa questão ela já é mais dificilzinha, porque ela apresenta alguns nós que a gente fica meio que confuso, né? Mas se tu perceber, isso aqui é tudo nó C, isso aqui é tudo nó B, perfeito? Então, dá pra gente resolver agora. Vamos lá. Eu vou redesenhar esse circuito aqui para poder novamente ir apagando e a gente ir, de fato, com muita paciência, escrevendo o circuito, tá? Esse circuito já vai ser um pouco mais difícil, mas eu espero que você entenda comigo. Se você não entender, pessoal, corre, por favor, manda mensagem para mim, traz no privado para mim, tá? Para que tu consiga, de alguma forma, evoluir junto comigo, tá? Beleza, então eu tenho aqui ó, os dois resistores, 12 e o 2. Lá do outro lado eu tenho um resistor aqui de 4 ohms, perfeito. E aí eu tenho toda essa bagunça daqui, ó, nó B, tá? Vou até desenhar um pouquinho maior, só para poder a gente riscar mais. Eu tenho aqui 5. Aí eu tenho aqui, ó, um fio sem resistência. Eu tenho desse outro lado aqui, ó, 8, tá? Eu tenho 8 aqui ligando. Perfeito, tem um 8 aqui. E aí eu tenho para finalizar, ó, eles fecham aqui, isso aqui é um nó também, tá? Eles fecham aqui. Perfeito. Aqui é o nosso nó C e aí eu finalizei o nosso circuito. Perfeito? Eu só trazer para cá e desenhar os nós que ainda faltam. Beleza. Isso aqui é um nó, que também é um nó B, não é isso? E aqui, ó, deixa eu só consertar lá aqui, não saiu o nosso 4 daqui, ó, beleza. 4 ohms lá em cima, perfeito. E aí, ó, vou fechar aqui, perfeito. Isso aqui também é um nó, né? Nó C, e aqui é nó C. Perfeito, eu tenho isso, né? Tranquilo, vamos pensar o seguinte, vê. Tá vendo esse fio vermelho aqui no meio que eu estou riscando? Eu vou deixar ele em vermelho porque ele é um curto-circuito. Professor, não sei o que é um curto-circuito, tu vai entender agora, tá? Vamos lá, ver. Primeiro, eu quero resolver logo essa bagunça daqui do meio. Professor, tentei achar série e não consegui, exatamente. Eu não posso dizer que 2 está em série com 4, porque tem um nó aqui entre eles, perfeito? Que inclusive é o nosso nó A, beleza. Eu não posso dizer que 12 está em série com 2, porque tem um nó no meio, também não posso, perfeito? Então, deixa eu resolver logo essa bagunça daqui, porque essa bagunça ela é mais simples do que o que parece. Vamos lá, vê se você concorda comigo. Esse 8 daqui, ele está saindo do nó B e chegando no nó C, certo? Ele sai de B e chega em C. O 5 lá do outro lado também sai de B e chega em C. Então, já percebi que 8 e 5 estão em paralelo, porque juntos saem de B e chegam em C, sai de B e chega em C. Não, professor, isso aqui é outro nó. Não, isso aqui é C, isso aqui também é C, tá? São nós iguais. Se tem o mesmo nome, é o mesmo nó, tudo bem? Sai de B, chega em C, sai de B, chega em C. Então, 5 e 8 estão em paralelo. Mas tem esse fio aqui no meio, que também está saindo de B e também está chegando em C. Então, quer dizer que 5, fio sem resistência, e 8 estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, pensa comigo. A corrente elétrica está vindo por aqui. Quando ela chega aqui, ela percebe que tem um caminho sem resistência para ela seguir. Tu lembra o que é isso aqui? É um curto-circuito. A corrente elétrica faz exatamente esse caminho vermelho. A corrente elétrica vem, vem, vem. Quando chega aqui, o campo elétrico já avisou ela. Ó, tem um caminho sem resistência. Vai todo por ele? Ela, beleza, vai todo por ele. A corrente, se tiver um caminho sem resistência para seguir, a corrente elétrica vai toda por ele. E isso implica dizer que, quando a corrente elétrica vai toda pelo caminho sem resistência, os resistores que estão em paralelo, ó, os resistores que estão em paralelo a qualquer fio sem resistência, eles estão em curto. Resistores que estão em paralelo a qualquer fio sem resistência, significa que esses resistores estão em curto,
eles não funcionam. Professor, como é que eu saberia que eles estão em paralelo ao fio sem resistência? Eles saem do mesmo nó, eles saem do mesmo nó, o resistor de 5, o fio e o resistor de 8, eles saem do mesmo nó, que é o B, e chegam juntos no mesmo nó, todos eles chegando em C. Então, se saem juntos e chegam juntos, eles estão em paralelo. E aí, se tem um fio sem resistência em paralelo com resistores, os resistores não funcionam, porque a corrente sabe que tem um fio sem resistência e ela passa toda pelo fio sem resistência e ninguém funciona mais, perfeito? E aí, se ninguém que está em paralelo com o fio funciona mais, tu pode apagar esses caras que estão em paralelo com o fio sem resistência. Tu pode apagar porque eles não funcionam, eles não existem. Então, pode apagar sem medo de ser feliz, tudo bem? Pode apagar tranquilamente. Apaguei, perfeito. E agora, quando eu apago, vê, esse B e esse C deixaram de ser nó. Porque agora, se tu perceber, vou até desenhar aqui, isso aqui é um caminho só, viu? Isso aqui é um caminho só, isso aqui é um caminho só, concorda comigo? Não tem mais nó, porque eu apaguei os resistores que estavam em curto-circuito. Estar em curto-circuito é não pegar, tudo bem? Eles não queimam não, tá? Eles só não vão pegar, perfeito? Então, esse é o nosso circuito agora. Que aí eu vou apagar essa confusão todinha aqui no meio, para ficar mais fácil desenhar, porque isso tudo aqui não é um fio só agora, isso tudo é um fio sem nada, tá? Então, isso tudo aqui é como se fosse um fio sem nada, perfeito? Eu posso apagar ele porque aquela confusão todinha aqui no meio, a corrente elétrica faz isso aqui, nada desses caras 5 pega e 8 pega. Então, esses nós, esse monte de nós, esse monte de coisa confusa, sumiu, porque é tudo em curto. Agora, esse aqui é um fio só, perfeito? Então, para não desenhar o fio em formato de quase um Z, né? Um Z ao contrário, eu faço um fio reto, tudo bem? Que é como se eu tivesse esticado esse fio vermelho todo, perfeito? É como se eu tivesse esticado esse fio vermelho todo. Eu estiquei ele, olha ele aqui, esticado, perfeito? Tranquilo, então fica bem mais fácil agora de trabalhar, perfeito? Questão complexa, mas ela serve para a gente melhorar. E agora ficou bem mais fácil, porque 12 sai de A e chega em C, e 4 também sai de A e também chega em C. Então, 12 e 4 estão em paralelo. Vê que coisa boa. 12 e 4 estão em paralelo. Tudo bem? Se 12 e 4 estão em paralelo, a gente consegue resolver pelo produto pela soma, né? Dois resistores diferentes, produto pela soma. Então, o resistor equivalente, ele é o produto 12 vezes 4 dividido pela soma 12 mais 4. Perfeito? Dois em paralelo diferentes, saem de A e chegam em C juntos. Dois diferentes em paralelo faz o produto pela soma, tá? 12 vezes 4, 48, perfeito? Dividido por 12 mais 4, que dá 16, tá? 48 dividido por 16, a gente vai ter 3 ohms. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar esse 4 daqui e vou apagar o 12, porque eles viraram uma coisa só. Concorda comigo? Eles viraram uma coisa só. Eu achei o resultado deles. Eles viram uma coisa só. Entre A e B. Entre A e C, né? Eles não estavam entre A e C, então eles viram uma coisa só, no valor de 3 ohms. Perfeito? Eles viram uma coisa só, no valor de 3 ohms. E aí, automaticamente, a gente sabe que A lá em cima e C aqui embaixo deixaram de ser nó. Porque, um fio, dois fios. Um fio, dois fios. Eles deixaram de ser nó. Então, eu vou apagar eles. E agora, apagando eles, agora eu consigo fechar o nosso circuito aqui sem nenhum nó entre eles. Ou seja, 2 e 3 não possuem mais nó entre eles. Então, eles estão em série. Eles estão no mesmo fio. É só somar, tudo bem? Quando eu somar 2 com 3, posso apagar eles, 2, certo? Apaguei 2 e vou apagar 3 também. Apaguei os dois e eles viram uma coisa só. No valor de 2 com 3, deu 5 ohms. Perfeito? Porque estão em série, a gente soma. Perfeito? Tranquilo. Então, a gente chegou no valor de 5 ohms. Essa é a resistência equivalente da nossa quinta questão base. Beleza? Vamos embora para mais. Pessoal, fazendo agora a nossa sexta questão, tá? Nessa sexta questão, ela traz novamente aquele jogo de pilhas, baterias ligadas em série, casando, descasando. E aí a gente precisa calcular qual é a diferença de potencial obtida no final de tudo. Qual é a quantidade de volts obtida no final, ligando essas baterias, tudo bem? Então, uma questão bem parecida com a segunda que a gente resolveu aqui. Então, vamos lá. Primeiro,
A questão fala que cada pilha tem 1,5 volts de tensão. Perfeito. Eu vou desenhar essas pilhas aqui para a gente ver no formato mais fácil, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, a primeira pilha V, polo negativo de um lado, positivo do outro, né? Então essa pilha tem, ó, negativo desse lado e positivo do outro lado, perfeito? E aqui é o positivo e ela tem 1,5 volts. A próxima pilha tem a mesma pegada, tá? Ó, ela tem negativo de um lado, positivo do outro, perfeito? Então a gente tem aqui negativo com positivo e novamente 1,5 volts. A outra pilha a gente tem ela já no sentido contrário, a outra pilha está descasando já. Tava tudo indo bem, mas essa pilha estragou tudo agora, tá? Ó, negativa aqui e ela 1,5 volts também. E a outra pilha tenta desconcertar tudo, ó, e ela volta para a mesma polaridade. Então eu estou percebendo que três pilhas estão no mesmo sentido, ó, positivo, positivo, positivo. E só essa pilha está no sentido contrário, né? Ó, essa daqui está no sentido contrário das outras três. Então as outras três, ó, estão negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E essa outra está no sentido contrário, negativo, positivo. Perfeito? Então a gente tem três pilhas no mesmo sentido e uma no sentido contrário. Então a gente vai somar essas três que estão no mesmo sentido e subtrair essa que está no sentido contrário e a gente finaliza a nossa questão. Ó, 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Isso daqui é referente às pilhas vermelhas, tudo bem? Que estão no sentido certinho, perfeito? Menos a outra pilha que ela, deixa eu voltar aqui e botar na cor certa, ó, menos 1,5 volts que é da pilha azul, que está no sentido contrário. Tu concorda comigo? Então a gente vai ter basicamente aqui, ó, a nossa DDP resultante, ou seja, a nossa bateria equivalente, ela vai ter um valor de quanto? Vamos lá. Ó, a bateria equivalente, 1,5 mais 1,5 mais 1,5, desculpa aqui, ó, 1,5 mais 1,5 mais 1,5, vai dar 4,5, tudo bem? 4,5 menos 1,5, a gente vai obter 3 volts, perfeito? Então, esse é o nosso resultado, 3 volts, tranquilo? Uma questão mais tranquila, mas que poderia tranquilamente estar no Enem, perfeito? Massa! Vamos embora para mais questões bases. Pessoal, fazendo agora a nossa sétima questão. Vê, considerando os circuitos apresentados, assinale a alternativa que apresenta resistor equivalente no valor de 24 ohms. Eu tenho que calcular o resistor equivalente de cada circuito desse e marcar, obviamente, a alternativa que o valor equivalente deu 24 ohms. A primeira coisa de tudo é que eu já posso cancelar, pelo menos aqui, consigo cancelar um circuito já de cara, que é o circuito da letra B. Porque como está todo mundo em série, eu vou somar todas elas, concorda comigo? Então eu vou somar todas elas, todas as resistências, 10 com 60 com 30. Quando a gente soma essas três resistências, a gente vai ter um valor de 100 ohms. Porque quando está em série, né, a gente soma. Então 10 com 60, 70, 70 com 30, 100. Então já sei que a letra B já não é resposta para mim, tudo bem? Então fica apenas A, C, D e E, beleza? Vamos responder logo a letra A. Se a gente perceber aqui, vou colocar os nós e calcular o equivalente, tá? Ó, isso aqui é um nó, 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 perfeito? Vou chamar isso aqui de nó A. Fio sem resistência ligando, então isso aqui também é nó A, perfeito? Vou chamar lá embaixo, nó B. Fio sem resistência ligando, aqui também seria o nosso nó B. Então quer dizer que 10, 60 e 30, todos eles estão em paralelo entre si. Ó, sai de A e chega em B, sai de A, chega em B, sai de A e chega em B. Tudo bem? Eu vou te dar uma dica muito valiosa. Quando a gente for fazer o equivalente de 2, 3, quantos resistores for, tá? Quando a gente for fazer o equivalente deles, o resultado sempre vai dar menor do que o resultado do menor. Professor, não entendi. Se eu fosse fazer o equivalente deles, com certeza o resultado seria menor do que 10. O resultado vai dar menor do que 10 ohms. Vai dar, sei lá, 8, alguma coisa, 7, alguma coisa, mas o resultado vai ser menor do que o menor resistor que está naquele paralelo. Então,
Quando tu tiver apenas resistores em paralelo, é uma dica que eu te dou. E isso faz com que a gente corte esse circuito também. A gente vai precisar nem resolver ele. Por quê? Repito, se eu tenho resistores em paralelo, são 3 em paralelo, só tem paralelo, tá? Não tem ninguém em série nem nada. Só está todo mundo em paralelo. Quando tiver todo mundo em paralelo, o resistor equivalente, ele com certeza vai dar menor do que o menor resistor que está naquele paralelo. Então, o equivalente vai dar menor do que 30, vai dar menor do que 60 e vai dar menor do que 10. Então, a resposta aqui vai ser 7, 8, alguma coisa. Mas eu quero que dê 24. Então, essa letra já morre para a gente. Então, reforçando. Vai calcular o resistor equivalente e está todo mundo em paralelo, saiba que o resultado vai dar menor do que o menor resistor que faz parte daquele paralelo. Então, o resultado com certeza vai ser menor do que 10. E como ele quer que dê 24, então essa letra A já não é resposta para mim. Tudo bem? Perfeito. Vamos fazer agora a letra C, D e E. É o que sobra para a gente. Tranquilo? Vamos lá. Vamos fazer a letra C. Colocar os nós. Só tenho dois, né? Isso aqui é um nó, perfeito? Isso aqui é um nó, vou chamar de nó A. Isso aqui é um nó, eu vou chamar esse nó de nó B. Perfeito? Eu só tenho esses dois nós. Tranquilo. E aí percebe junto comigo. 60 e 30, eles estão em série. 60 e 30 estão em série, porque eles estão no mesmo fio. Tu concorda comigo? Ó, eles estão no mesmo fio, 60 e 30. Então, eu vou fazer logo o resultado deles. Como eles estão em série, eu vou apagar eles, tudo bem? Ó? Eu vou apagar eles. 60 e 30 em série é só somar, né? Eu apago eles e coloco no lugar um resistor só no valor de 60 com 30, não era isso? Deu 90 ohms, perfeito? 60 com 30 deu 90 ohms. Beleza. Agora vamos fazer o paralelo, né? Porque 90 e 10 saem juntos de A e chegam juntos em B. Então, resolvendo aqui, ó, o resistor equivalente de 90 e 10, tudo bem? Ó? Vamos lá, fazer 90 e 10. 90 vezes 10 dividido por 90 mais 10. Tu concorda comigo? 90 vezes 10, não são dois diferentes? Faço o produto pela soma, tá? 90 vezes 10, 900, dividido por 90 mais 10. 90 mais 10 dá 100. Então, 900 por 100 vai dar 9 ohms. E lembra daquilo que eu te disse? Ó, 90 e 10 estão em paralelo. O resultado deles, só tem eles dois, né? Então, o resultado deles vai dar menor do que o menor resistor que tem no paralelo. Tanto que a prova está aqui, ó, deu 9. 9 é menor do que 10. Perfeito? Então, eu vou apagar, tá? Eu vou apagar esse 10 e esse 90, tudo bem? Ó, deixa eu só fazer o seguinte, vê, eu vou riscar aqui de branco porque fica mais fácil, tá? Vê, eu vou apagar esse 10, tudo bem? Eu apago 10 e apago também o 90, perfeito? Eles não existem mais, ó, apaguei aqui, perfeito? E no lugar deles, deu um resistor apenas no valor de 9 ohms. Eu quero que dê 24, então a letra C, para mim, também não vai ser resposta, perfeito? Vamos para a letra D agora? Bem, na letra D eu tenho aqui um nó, vou chamar isso aqui em cima de nó A, perfeito? E aqui embaixo eu tenho outro nó, vou chamar de nó B, perfeito? Pensa junto comigo, tá? 60 sai de A e chega em B. E aqui eu tenho 10 e 30 no mesmo fio, saindo de A e chegando em B. Então, esse 10 e esse 30, eles estão em série, né? 10 e 30 eu posso somar, já que eles estão em série, ó, 10 e 30 estão no mesmo fio, não é isso? Eles fazem parte do mesmo fio. Então, se eles estão em série, eu vou somar eles, tudo bem? Somando 10 com 30, vai dar exatamente 40, perfeito? Porque eles estão em série, é só somar, tranquilo? Então, somando eles e botando o resultado no lugar, vai dar 40 ohms, perfeito. Agora, eu tenho 60 saindo de A e chegando em B, e eu tenho 40 saindo de A e chegando em B. Então, 60 e 40 estão em paralelo. Vamos resolver o valor deles? Ó, o resistor é equivalente dos dois, tá? Só são dois em paralelo. Ele vai ser produto pela soma. Ó, produto 40 vezes 60 dividido pela soma, 40 mais 60, perfeito? Sempre produto dividido pela soma, beleza? 40 vezes 60, 2.400. E embaixo, 40 mais 60, 100. Então, fica 2.400 dividido por 100. Dividir por 100 é cortar dois zeros. Então, deu 24. Era justamente o que a gente queria, perfeito? Então, deu 24 ohms. Então, o nosso resultado, letra D, de dado. Beleza, pessoal? Massa. Então, é isso, tá? Vamos para mais questões.
Vamos lá, galera. Indo agora para a nossa oitava questão base, onde ele me apresenta um circuito e quer que eu calcule o resistor equivalente, tudo bem? Essa questão em específico, ela gera muita confusão na cabeça do aluno e eu trouxe ela para a nossa recuperação, justamente para tentar curar essa possível confusão que você poderia ter quando pegar uma questão parecida com essa. Vamos lá, ver. Primeiro de tudo é que muita gente pensa que esse fio aqui ele é um curto-circuito, mas ele não é um curto-circuito, tudo bem? Curto-circuito é quando ele está diretamente em paralelo com o resistor. Isso é que representa o curto-circuito. Então esse fio AB não está em paralelo com ninguém, tá? Ele não está em paralelo com ninguém. Não tem nenhum resistor aqui em paralelo com ele. Então ele não é um curto-circuito. Professor, não é um curto-circuito? Não, não é. E outra coisa que a questão também tenta te induzir ao erro é que se lá em cima é A, aqui embaixo esse B também deveria ter sido escrito como sendo a letrinha A. Professor, mas por quê? Porque se eu tenho um nó lá em cima e um nó aqui embaixo e um fio sem resistência ligando dois nós, então quer dizer que o nó de cima é igual ao nó de baixo. Então é tudo nó A. Eu vou colocar os nós do circuito para tudo ficar mais claro para você, tá? Então, lá em cima é o nó A, aqui embaixo é o nó A, porque é um fio sem resistência ligando os dois. Aqui embaixo é nó também, tá? Aqui no canto esquerdo, eu vou dizer que isso aqui vale o nosso nó B, pode ser? E lá do outro lado eu tenho aqui, ó, um nó C, perfeito? E aí eu tenho o seguinte, vê, vamos lá. Esse 4 daqui e esse 2 daqui, eles estão em paralelo, por incrível que pareça, sabe por quê? Porque o 4 sai de B e chega em A, e o 2 sai de B, chega em A. Então os dois saem juntos e chegam juntos. 3 e 4 saem juntos de A e chegam juntos em C. Então olha o que está acontecendo. 4 e 2 estão em paralelo e 12 e 6 estão em paralelo. Então eu vou resolver logo o paralelo, esse primeiro paralelo aqui, 4 e 2, depois resolver esse paralelo aqui, que é o segundo paralelo. Vou resolver os dois e aí vou redesenhar o meu circuito. Vamos lá. Resolvendo o primeiro paralelo, são dois resistores diferentes em paralelo, tá? Saem juntos do nó B e chegam juntos no nó A, tudo bem? Os dois chegam juntos no A. Esse fio daqui é só um fio que está ligando dois nós iguais. Ele não é um curto-circuito, tudo bem? Não é um curto-circuito. Curto-circuito é se ele estiver em paralelo direto com resistores, mas ele não está de forma nenhuma, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Vamos tentar achar o equivalente de 4 e 2. É o famoso produto pela soma, tá? Ó, 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2, beleza? 4 vezes 2 vai dar 8, tudo bem? E 4 mais 2 vai dar 6. Isso aqui vai dar uma dízima periódica bem chatinha, tá? 8 dividido por 6, eu vou aproximar isso aqui de 1,3, perfeito? Tranquilo. Vamos fazer o resistor equivalente da segunda, certo? Da segunda vai ser, ó, é 12 e 6 em paralelo, né? E saem juntos de A, chegam juntos em C, ó, sai de A e chega em C, tudo bem? Então, fazendo aqui, ó, 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6, tranquilo? 12 vezes 6 a gente vai ter 72, dividido por 12 mais 6, que dá 18, tudo bem? 72 dividido por 18, a gente vai ter um valor de 4 ohms, tranquilo? Então, quer dizer que tudo isso daqui pode ser escrito como resistor só, de 1,3, e tudo isso aqui pode ser escrito como resistor só, de 4 ohms. Olha como o circuito fica agora. Aqui eu tenho minha bateria, tudo bem? Aqui era o nó B, tá? Aqui era o nó B. Aqui eu tenho do outro lado, aqui era o nó C. Então, substituir tudo isso daqui, ou seja, ligando B com A, eu substituo tudo isso daqui por um resistor de 1,3. Então, aqui ó, 1,3. Ligando B até A, 1,3. Perfeito? E ligando A até C, vai ter o resultado desses dois aqui. Ligando de A até C, vai ter o resultado desses dois, que deu 4 ohms. Perfeito? Logo, esse ponto aqui do meio que eu desenhei, ele não é nó. Concorda comigo? Porque tem dois fios só. Certo? Eu tenho um fio de um lado e um fio do outro. Então, ele não é nó. Perfeito? Então, eu posso apagar ele. Ele não é nó. Ele é uma continuidade do fio. Perfeito? Tranquilo. Então, eu tenho 1,3 com 4 no mesmo fio. Não tem mais nenhum nó entre eles. Então, 1,3 e 4, quando a gente somar, vai dar 5,3 aproximadamente. Essa é a nossa resistência equivalente. Fechou? Então, algo simples de ser feito. Lembrando que 4 é a mesma coisa que 4,0, né? Por isso que fica 4,0 mais 1,3, certo? 0 com 3, 3.
e 1 com 4, 5. Então fica 5,3. Tudo bem? Perfeito. Então a gente tem a oitava questão respondida. Vamos para nossas duas últimas questões. Lembrando que, se você quiser ter acesso a essas questões, lá no final do nosso vídeo vai ter um QR Code para você ter acesso à nossa lista. Perfeito? Nossa. Pessoal, vamos lá. Fazendo agora o nosso nono quesito base. Uma questão que eu trago aqui que ela é muito importante para a gente, porque a gente relembra algo que eu vi em aula e que muita gente está esquecendo, percebi isso nas monitorias, e a gente também aprende um caminho fácil para lidar com resistores para responder essa pergunta que as questões tanto fazem para a gente. Eu vou ler a questão e vou relembrar tudo isso com vocês, certo? Fique tranquilo, de coração aberto para entender isso junto comigo. Vamos juntos, vê. Nona questão. Um aluno dispõe de dois resistores, um de 10 e um de 20, e de uma bateria ideal, com DDP entre seus terminais, conforme ilustra a figura. Ele deseja montar um circuito de forma que a corrente elétrica seja a maior possível. O circuito que fornecerá a maior corrente elétrica é... Beleza, vamos relembrar algumas coisinhas que foram vistas na nossa aula. Primeiro, a gente lembra da nossa aula que corrente elétrica odeia resistência. Então, a corrente elétrica, por odiar resistência, ela sempre vai ser maior quando a resistência equivalente de um circuito todo for a menor possível. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração, tá? Vou até escrever aqui. A corrente elétrica ela é maior quando a resistência equivalente for a menor possível em um circuito. E a corrente elétrica vai ser a menor possível quando a resistência equivalente for a maior possível. Então, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. A corrente elétrica odeia resistência elétrica, tudo bem? Então, se a resistência elétrica for muito grande, a corrente elétrica vai ser muito pequena. Se a resistência elétrica equivalente for muito pequena, a corrente elétrica vai ser a maior possível. Então, nessa questão que a gente está tendo agora, ele quer que a gente marque a maior corrente elétrica possível. Então, se ele quer a maior corrente elétrica possível, é só a gente escolher o circuito que vai ter menor resistência equivalente. Aí tu fala, professor, então agora a questão ficou fácil, é só calcular a resistência equivalente de cada alternativa que eu vou chegar na resposta, professor. Exatamente, a resposta é sim. Só que tu acredita que eu consigo deixar essa questão mais fácil ainda, que é o seguinte, é uma dica que eu dei em aula e que eu quero que você anote aí, tá? A resistência equivalente, ela sempre vai ser a menor possível quando o circuito tiver o número maior possível de resistências, em paralelo. Então, o circuito que tiver mais resistências em paralelo é aquele circuito que a gente vai apresentar a menor resistência equivalente. E o circuito vai ter a maior resistência equivalente, aquele circuito que tiver o menor número de resistências, em paralelo, ou seja, eu vou até colocar diferente, o maior número de resistências em série. Então, veja o que eu estou te falando. Vamos lá, para a gente absorver isso, tudo bem? Se eu quero que a resistência equivalente seja a menor possível, é só escolher o circuito que tem mais coisas em paralelo. Se eu quero escolher o circuito que tem a maior resistência equivalente possível, é só ver o circuito que tem mais resistores em série. Então, como eu quero uma corrente muito grande, eu quero uma resistência equivalente pequena. Logo, qual tipo de circuito eu vou escolher? Eu vou escolher o circuito que tiver o maior número de resistores em paralelo. Que se tu perceber, a letra A está todo mundo em série, ruim. A letra B só tem um em série, ruim. A letra D, um em série, ruim. E a letra E, todos em série, ruim. A letra C é aquele que tem resistores em paralelo. Professor, mas só tem um resistor aqui? Beleza, mas sempre escolha quando tiver em paralelo. Se você escolher em paralelo, com certeza vai dar menor do que as resistências que já tem. Sempre escolha em paralelo para que a resistência equivalente seja a menor possível, para que a corrente elétrica seja a maior possível. E se tu perceber, R1 e R2 saem juntos de A e chegam juntos em B.
Então, R1 e R2, ó, eles estão em paralelo. E repetindo, se eu quero a maior corrente, então é só escolher a menor resistência equivalente. E a resistência equivalente ela é menor possível quando está todo mundo em paralelo. Aqui está todo mundo em paralelo, então esse é o circuito que vai ter a menor resistência, consequentemente a maior corrente. Espero ter ajudado você nessa questão, tudo bem? Perfeito, vamos para a nossa última questão. Galera, finalizando nossa recuperação de elétrica, eu quero resolver esse quesito que é um quesito fácil para a gente finalizar novamente calculando resistências equivalentes, tá? Ele me deu um circuito, me deu o valor dos resistores e ele pede que a gente calcule o valor da resistência equivalente do circuito, tudo bem? Vamos lá. Primeiro eu vou apagar os índices que ele me deu e vou colocando os valores que ele já me fala aqui, porque eu acho que fica mais fácil a gente visualizar, tudo bem? Vamos lá, R1 e R2 que estão aqui em cima, eles valem cada um 3 ohms, tudo bem? Então já vou colocar aqui, ó, 3 ohms, perfeito, 3 ohms. R3, R4 e R5, todos eles são iguais, ó, todos eles são iguais e valem 6, tudo bem? R1 e R2, eles eram iguais e valiam 3, beleza? Então eu vou apagar todos os índices aqui, ó, R3, R4 e R5, eles são iguais e todos eles valem exatamente 6 ohms. Tranquilo. Vamos tentar matar nossa questão. A primeira coisa que eu já visualizo é o desenho de cada nó, tá? Então aqui eu vou chamar de nó A, perfeito. Aqui também é nó A, tu concorda comigo? Porque fio sem resistência ligando os dois nós significam nós iguais, tudo bem? Aqui também é nó A, ó, fio sem resistência ligando dois nós, então são nós iguais, perfeito. Aqui do outro lado vou chamar de nó B, professor, não é A também não? Não, porque entre A e esse nó tem esse 6, então tem alguma coisa, então não posso chamar de mesmo nó. Beleza, aqui vou chamar de nó B também, porque fio sem resistência, mesmo nó. Aqui também vou chamar de B, fio sem resistência, ligando dois nós, mesmo nó, perfeito? Então, se a gente perceber, eu já tenho o seguinte, vê se tu concorda comigo. Eu já tenho lá em cima 3 e 3 no mesmo fio, então eles estão em série, concorda comigo? Eles estão em série. Então, eu vou apagar esses dois, tá? Ó, vou apagar 3 e 3, eles estão em série, então eu vou apagar eles e vou desenhar eles como um resistor só, tudo bem? Um resistor no valor de 6 ohms também, perfeito? Ó, 6 ohms, porque eles estavam em série, era 3, certo? Então deu 6 ohms, tranquilo. Agora a coisa ficou muito mais tranquila, porque esse 6 sai de A e chega em B, esse outro 6 sai de A e chega em B, esse outro 6 sai de A e chega em B, esse outro 6 sai de A e chega em B. Então quer dizer que todos eles estão em paralelo ao mesmo tempo. Todos juntos saem de A e todos juntos chegam em B. Então quer dizer que está todo mundo em paralelo. São 4 resistores iguais em paralelo. Como é que a gente resolve? O resistor é equivalente quando são vários iguais. Pega o valor deles, que é 6, não some, tá? Pegue o valor deles. O valor deles é 6, tá? Então pegue 6 e divida pela quantidade. Quantos aparecem? 1, 2, 3, 4. Então aparecem 4. 6 dividido por 4, a gente vai ter 1,5 ohms. Ou seja, todo esse circuito, na verdade, é um circuito bem simples, onde o resistor equivalente vale 1,5 ohms e aqui é a nossa bateria. Perfeito? Então, 1,5 ohms é o gabarito da nossa 10ª e última questão. Perfeito? Espero ter ajudado vocês. Lembra sempre, pode contar comigo, tá? Ao final desse vídeo vai ter o nosso QR Code com essa lista de questões pronta com o gabarito, tá? A resolução é só aqui no vídeo, fechou? Beleza, então um cheiro a todos, agradeço a paciência de sempre e até a próxima, pessoal. Tchau!